Oi, amigos, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre as minhas últimas leituras da semana. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like, assim vocês me ajudam. E todos os quadrinhos ou livros listados vão estar aqui embaixo na descrição. Comprando por esses links, vocês me ajudam com uma pequena comissão que faz toda a diferença. Quinta-feira foi feriado, dia 20 de novembro. Eu consegui ler bastante coisa de uma vez só ali durante a tarde. E foram quadrinhos mais curtos também e fluidos. E aí eu finalizei um livro e foi isso. Então, vou começar com O Soldador Subaquático, da editora Mino. Essa é um quadrinho feito inteiramente pelo Jeff Lemire. E eu gostei muito desse quadrinho, muito, muito, muito. Eu já tinha lido algumas coisas do Jeff Lemire. Hoje o sono é porque é tipo 8 da manhã agora, tá? Eu já tinha lido algumas coisas do Jeff Lemire e eu gosto muito da narrativa dele. É sempre um quadrinho focado em melancolia e relações. E Soldador Subaquático foi um dos quadrinhos que eu tinha selecionado para ler até o final de 2025, então eu consegui. Aqui a gente vai acompanhar o Jack, que é um homem ali na casa dos 30 e poucos anos. Ele é formado em letras, se eu não me engano, mas ele volta para a cidade natal dele para que ele trabalhe como soldador subaquático, e ele tá prestes a ser pai. A esposa dele tá grávida de meses avançados, e isso vem reverberando lembranças na vida dele a respeito do pai dele. O pai do Jack era um empresário que buscava quinquilharias em alto mar, então ele também era um nadador, digamos assim, subaquático, mas era em busca de pegar as coisas que caíam no mar e revender na loja dele. E ele estava sempre com esse sonho de ir atrás de riquezas e contava muito pro Jack na infância sobre um tesouro que existia. Jack adorava a figura dele, apesar dele ser um pai bem problemático, meio ausente e sempre esquecendo dos compromissos, até porque ele era alcoólatra, então ele estava sempre bêbado e não se lembrava das promessas que tinha feito pro Jack, enfim. E com isso a mãe do Jack brigava muito e não queria que eles tivessem tanto esse contato, porque sabia o quanto os esquecimentos do pai do Jack afetavam diretamente a criança. E o Jack vai criando essa relação com o pai dele, até que um dia o pai dele morre afogado em alto mar, e algumas pessoas dizem ter sido suicídio, mas o Jack não sabe, até porque para ele o pai dele era um herói da vida dele, apesar de todas as circunstâncias. E então, tudo isso mexe muito com a mente do Jack em relação ao filho que ele está para ter. E a gente nota que ele não quer passar tanto tempo em casa, ele não ajuda tanto a esposa dele em consultas, montar o berço, esse tipo de tarefa, ele vai sempre postergando e ele quer sempre ir trabalhar na plataforma, ficar longe de casa. Ele tem muito a sensação de querer estar sozinho e de como ele acha que isso vai ser a solução para toda a inquietação que ele sente dentro dele. E um dia, em alto mar, o Jack encontra um relógio de bolso perdido, que remete muito à infância dele, é um relógio que o pai dele tinha dado para ele. E ele começa a ouvir vozes e entrar numa espécie de outra dimensão, onde ele retorna para a infância dele. Então, tipo, tem alguma coisa de errado acontecendo com ele, ele sabe disso, mas ele não consegue se explicar para as pessoas, e isso vai causando muita raiva na esposa dele, enfim. E aí vai crescendo essa narrativa, porque o Jack, ele precisa voltar ao alto mar, voltar à plataforma, porque ele acredita que é assim que ele vai
conseguir dar uma finalização a tudo que vem acontecendo, a todas essas lembranças de infância em relação ao pai dele, ao que de fato aconteceu com o pai dele, enfim. Toda essa questão parental é muito forte nesse quadrinho e realmente o fato do Jack ser uma pessoa que sonha em estar sozinho e o quanto ele acredita que isso é a solução para todos os problemas dele. E ele é ausente em si mesmo, entendeu? E assim, é muito bom, muito, muito bom, muito triste. E eu achei bem emocionante. E, enfim, relações parentais eu acho que sempre mexem muito comigo. Então, o Jeff Lemire aqui conseguiu construir toda uma narrativa em volta disso de forma muito melancólica e depreciativa. O Jack é depreciativo consigo mesmo. E aí tem ainda por cima esse elemento mágico de dimensões e de lembranças, mas que nem por um segundo se perde na narrativa. E eu acho que sim, só complementa. Então, eu adorei. Esse mês eu li também Zatanna Quebrando Tudo, da Mariko Tamaki, com Javier Rodrigues, uma publicação da Panini, né, pelo selo desse label. E essa foi minha cota decenalta, heróis, enfim, do mês. E eu gostei muito de Zatanna. Eu acho que das coisas que eu li, meu favorito ainda é Alvo Humano, do Tom King. Mas Zatanna ficou ali facilmente em segundo lugar. A arte é muito, muito, muito linda. Eu amei, tipo, amei mesmo o jeito que a narrativa gráfica é construída, os quadros, as cores. Assim, eu acho que tudo casa muito bem com essa atmosfera lúdica da personagem. A gente tem um roteiro da Mariko Tamaki, o que me surpreendeu bastante, porque eu não sabia que ela já tinha feito trabalhos para DC, super-heróis, enfim. Que é a mesma autora de Roaming e Aquele Verão que eu amo, esses dois trabalhos que ela faz junto da prima dela, a Gillian Tamaki. Então aqui ela vai tratar de uma personagem que é a Zatanna. Ela era filha de um grande mágico, o Zatara, e aí, com coisas da infância dela que acontecem, ela não tem um domínio propriamente de truques ou de mágica em si. A gente tem muito essa diferenciação das duas coisas. E aí a gente percebe que as duas únicas vezes que a Zatanna realizou mágica de fato, ela ocasionou tragédias com desaparecimento e a morte de duas pessoas, uma delas uma criança da infância dela. Com isso, a personagem se torna órfã, passa por lares adotivos e ela, na vida adulta, já com esses reflexos do passado, a gente vai ver muitos pesadelos e memórias da Zatanna em relação a tudo isso, que ainda se sente de fato atormentada pelo que aconteceu e pelo que ela causou, mesmo sem querer. A gente vê que ela se tornou uma não mágica, porque ela não aceita ser chamada dessa forma. Ela faz truques em Las Vegas, num cassino bem falido, inclusive. Ela tem proposta para um cassino grandioso e ela não quer, ela quer ficar longe de tudo isso. E aí a gente ainda descobre que a Liga da Justiça ligou para ela e ela fala tipo, cara, eu não sei fazer nada, eu não sei fazer mágica, eu só faço truques, então tipo, não tenho nada para agregar e conversar sobre isso. E aí a gente vai acompanhar uma estranha que sempre surge nos shows da Zatanna. Ela já tá de saco cheio, porque a mulher tá toda vez ali na plateia, apesar do show ser de graça. Com isso, vira uma reviravolta contando a respeito de Tadeu Augusto. Não, né? Tadeu foi pegar meu troço do microfone aqui, não, né? Essa mulher estranha na plateia, enfim, surge um demônio, começa ali uma brigalhada, e aí a Zatanna, meio que inconscientemente, porque em momentos de tensão e de vida ou morte, ela acaba conseguindo realizar magia, meio que inconsciente. E com isso, então, ela ajuda a mulher, mata o demônio, salva a mulher, não sei o quê. Temos uma ordem de mágicos
barra feiticeiros, né? Que tinha a figura do Zatanna como muito influente, o melhor mágico e companheiro que eles tinham, mas tem todo um background ali de magia proibida, de um feitiço sobre troca de magias e como isso matava a pessoa que tentava receber ou a pessoa que ficava sem os poderes, enfim. Então a gente vai acompanhar em Zatanna toda essa reviravolta a respeito dela se descobrindo de fato como mágica, a força que ela tem dentro dela, o que de fato aconteceu com o pai dela, esses demônios que surgem na Terra, esse clã de mágicos que são os conjuradores, enfim, essas pessoas que ela passa ao redor, e ainda por cima o ex-namorado dela, que é o John Constantine. Então a gente vai ter tudo isso misturado em um quadrinho muito divertido, cômico, com ação, uma boa história, eu gostei do roteiro, gostei muito da arte, então assim, inclusive foi vencedor do prêmio Eisner de melhor minissérie. Mereceu, tá? Então, Zatanna tá completo ali em 5 single issues, né? Um quadrinho ali de, sei lá, 120 e poucas, 140 páginas. E que eu acho que vale a pena a leitura, tá? Achei muito divertido, muito legal. Inclusive, Zatanna, eu tava lendo de noite, ali 2 single issues, eu cheguei até a terceira. Mas aí no feriado, eu voltei desde o início e li de novo, pra entender melhor, captar melhor, e gostei muito dessa história. Eu tô com a impressão que eu tô suando meio aérea e confusa, e talvez eu esteja mesmo, que como eu disse, são 8 da manhã, né? Mas tem que criar conteúdo. Vou dar o meu melhor aqui, tá? É que eu começo a gravar, vem vindo bocejo, vem vindo tudo. Li também Sobreviventes, da Megan Miranda, uma publicação da editora Darkside. Este é um livro do selo Elas em Evidência, que é basicamente um selo da Darkside para histórias de thriller, suspense, até um pouquinho de terror, escritas por mulheres. Então a gente vai ter aqui em Sobreviventes um livro que eu gostei, tá? Eu consegui ficar bem intrigada e conectada nessa história. A gente vai ter aqui numa narrativa de idas e voltas. Então, no início pode soar um pouco confuso, principalmente porque ele vem do passado, ele vai retrocedendo, tá? Não é em decrescente. E aí isso pode, no início, deixar um pouco confuso, mas tu vai entender, tá tudo interligado, enfim. A gente tem aqui a personagem principal, que é a Cassidy, e ela precisa ir até o Remanso, que é uma casa de praia que ela se encontra junto com outras, agora 7 pessoas, que são ex-colegas da escola dela. A gente descobre que todos eles são sobreviventes de um acidente em vans escolares, que ocasionou na morte de todos os colegas e professores que estavam presentes, e sobrou somente 9 sobreviventes. Agora eles são 7, porque 2 se foram depois desse acidente. E aí, então, todo ano, em uma espécie de pacto e para permanecerem juntos, para verificarem que estão todos bem e principalmente para verificarem que os segredos que eles guardam ainda estão somente entre eles, eles ficam uma semana juntos na época do acidente, nessa casa de praia. E é aí que as coisas começam a acontecer, quando desconfianças tomam conta, já que todos eles estão desconfiados. A Cassidy é muito desconfiada, e a gente vê que ela tentou uma exclusão do grupo, então, tipo, ela não lia mais os e-mails, ela trocou de número de telefone, etc. E com isso ela perdeu muitas informações do que estava acontecendo. Então, junto com a personagem, a gente vai entendendo que tem pessoas, a imprensa, enfim, estava recentemente em busca de informações melhores sobre esse acidente, acredita que pode ter acontecido algumas coisas ali que não foram apenas catástrofes da natureza em relação às pessoas que faleceram. Eles começam então a sofrer essas aproximações por parte de pessoas de fora, e aí com isso a desconfiança vai crescendo muito no próprio grupo, porque são informações que somente algum dos sobreviventes poderia fornecer à imprensa, enfim, à mídia.
E junto com a Cassidy, a gente vai percebendo todas essas coisas, já que ela vai narrando para nós. Além de que começa também elementos de perseguição, eles se sentem muito observados durante a noite, em alguns momentos. Enfim, ali, mais no terço final do livro, as coisas crescem muito. E a gente tem toda essa finalização a respeito de todos esses segredos, o que aconteceu. É um livro que, como eu disse, ele é muito competente em te manter entretido. Tu quer saber o que tá acontecendo? Eu, pelo menos, queria muito saber. A narrativa tava legal. A Cassidy me irritava, na maioria das vezes. Acho ela uma personagem, assim, insossa, chata. Mas não estragou o livro, achei uma boa experiência de leitura e foi isso. Valeu a pena. Não é revolucionário, não, mas ali por aqueles segundos de aconchego serve. No último final de semana da Feira do Livro de Porto Alegre, eu fui e aí, logo antes de ir, olhando o Instagram, eu descobri que o Gustavo Bodes e o Eric Peleias, do quadrinho Como Fazer Amigos e Enfrentar Fantasmas, Vampiros, etc., eles estariam ali no Museu do Margues, que é bem pertinho da Feira do Livro, autografando. E aí eu pensei, eu vou levar meu quadrinho, que era o Como Fazer Amigos e Enfrentar Vampiros, que eu amei, que eu ganhei da JBC, e vou ver se eu consigo pegar autógrafo com eles, enfim. E aí eu fui e conheci os autores e foi uma conversa muito legal. Eu fiquei ali uma meia hora, porque além do quadrinho que eu levei, tinha todos os outros trabalhos deles para comprar, e aí eu comprei todos, exceto um, que era mais infantil, da Olivia. Então eu comprei todos os quadrinhos disponíveis, completei a minha coleção de CFA. E essa última semana eu li o primeiro volume da série, que é Como Fazer Amigos e Enfrentar Fantasmas. Tá autografado aqui, coisa mais fofa. Os autores são maravilhosos, assim, fofos, comunicativos. E eu amo essa série, entendeu? Eu adoro essa série, porque ela não é só infantil, ela traz... Acho que isso é a beleza de quadrinhos infanto-juvenis, sabe? Ela traz uma essência infantil, mas que encanta muito quem já passou dessa fase. E acho que a gente, como adulto, pode tirar muitas reflexões e, pelo menos, quentinhos no coração a respeito dessas narrativas. E aí aqui, então, nesse primeiro volume, a gente vai acompanhar o Léo, que é uma criança solitária, ele não tem amigos na escola, ele passa muito tempo na frente da televisão, a mãe dele faleceu, ficou doente, faleceu, então ele vive somente com o pai, que é meio desligado da vida, meio doidinho. E aí, o pai dele arranjou uma namorada, uma de muitas que ele já teve, como o próprio Léo diz, e o pai dele, um dia, na volta da escola, pega o Léo e fala que, tipo, cara, a gente não vai precisar de pilhas pro teu videogame, nem pra nada disso, porque a gente vai fazer um passeio diferente. E aí o Léo entra em desespero quando ele descobre que eles vão passar ali o final de semana na casa da nova namorada do pai dele. Essa nova namorada, se eu não me engano, é Maia, o nome dela. E ela tem uma filha que é a Olivia. Eles têm ali a mesma idade, em torno de uns 10 anos nessa época aqui, tá? É incrível. Porque daí a gente vai ver o Léo, que é esse menino que não tem tanto contato físico e emocional com outras crianças. Como eu disse, ele não tem amigos. E a Olivia, ela é uma criança mais dessa cidadezinha pequena. Eles não têm TV em casa, então, assim, ela se diverte usando a natureza, a imaginação, coisas que o Léo não exerce na vida dele. A Olivia é uma personagem muito carinhosa, logo de cara ela já diz que o Léo é o irmão dela, enfim, e ele não quer aceitar isso e se torna muito, muito divertido, porque então durante essa tarde não tem o que fazer em casa, a Olivia quer apresentar para ele os mistérios da cidade de Neblina, quer que ele faça parte ali do clube de investigações sobrenaturais que ela tem, que ela criou junto com o pai dela.
Nesse momento da história, a Olivia também é uma criança mais isolada, mas ela se diverte com ela mesma, com os elementos que ela encontra pelo caminho. E aí a gente vai acompanhar então que na cidade de Neblina tem muitos elementos místicos e sobrenaturais. Aqui o foco são fantasmas. E a gente vai ver essa narrativa infantil e se tem mesmo fantasma ou se é só a questão lúdica da imaginação das crianças, mas é um quadrinho muito divertido sobre aproximação, relacionamentos, amor e amizade e enfrentar os medos da vida para que isso não te paralise e não te deixe perder experiências. E assim, ai, eu amo essa série, tenho gostado cada vez mais, já tô louca para ler os outros, mas ao mesmo tempo não quero perder isso, né? Os desenhos são uma fofura. A gente nota que tá bem diferente do último volume, que é o de enfrentar vampiros, onde já tá toda a turma de amizade reunida. E eu adorei, adorei, adorei. É fofo, é rápido e dá aquele aconchego ao coração. Enfim, amo essa dupla. Amei conhecer eles. Dois fofos, gentis. Ai, e acho que eles transmitem muito bem a essência deles em Como Fazer Amigos, que é um quadrinho sensacional. Minha última leitura da semana e do feriado, eu peguei Mambembê, da Editora Hipotética, que eu recebi com muito carinho. E este é um quadrinho feito pela Ariane Halber, com as cores da Chris Petter. Aqui a gente vai acompanhar um quadrinho totalmente lúdico. Sei que eu usei bastante essa palavra hoje, mas aqui é 100% lúdico, tá? A gente vai acompanhar um quadrinho que tem ali um prelúdio inicial, onde a gente confere essa acrobata, que é a primeira história da Ariane Halber, já feita em outro encadernado. E a acrobata é essa menina sozinha, quieta, e um dia ela escuta uma canção e aí com isso ela vai para outro universo, outro mundo, onde ela vira uma acrobata em cima de um balanço, e esse é um balanço que não tá preso em nada, então ele fica livre no mundo e não cai de nenhuma forma. E aí com isso a gente vê que ela entra para esse circo de outras atrações e eles passam a viver juntos, enfim, mas a gente vai ter mais detalhes na outra história da Ariane. E aí começa de fato Mambembê, que vai tratar sobre a Elise, que é uma menina, uma adolescente ali, que tá enfrentando as brigas do divórcio, possível divórcio dos pais em casa, então eles brigam muito e ela tenta fugir de tudo isso utilizando a música, se isolando, nunca estando em casa. E aí um dia, no trajeto para a escola, ela encontra essa criatura azul e ele tá ferido, mas ele é agressivo quando a Elise chega perto dela, porque enfim, ele não está acostumado a receber cuidados, pelo contrário. E aí ela faz um curativo nele, enfim, mas quando ela retorna ao local, ele desapareceu e ela fica por dias indo ali constantemente para se certificar de que a criatura tá bem, mas ela nunca mais aparece, até que um dia a Elise também escuta uma flauta de um mini flautista e ela percebe pessoas indo atrás dessa flauta, né, uma banda, e ela resolve ir atrás e com isso ela também entra no mundo mágico que a acrobata inicial entrou. E aí a gente descobre que lá existe um circo mágico com criaturas, elementos místicos. E é assim que a Elise, então, percebe que ela tá presa nesse universo que, no momento, atualmente, é governado por um empresário muito maldoso que tá visando o lucro extremo em cima das atrações do circo, e uma delas é de rinha
contra a criatura azul. Então, ele tem bebês gigantes que reagem a um determinado cheiro que ele coloca na criatura azul, e por isso ela é sempre muito machucada nessas rinhas. E aí a gente vai ver toda essa narrativa que é bem curta, mas muito mágica a respeito da Elise presa nesse mundo e tentando mostrar para a criatura que ela entende que ela também se isola, mas que é importante saber que a gente pode ser amado, que a gente tem alguém por nós, alguém que cuide de nós. E é assim que surge uma grande amizade. As outras atrações, pessoas do circo, personagens deste quadrinho, acabam não querendo ir embora porque não se sentem aceitas no mundo real. E a Elise, por fim, acaba voltando, retornando ao mundo, enfim. Até pelos pais que não se importavam com ela, mas ela sabe que merece dar explicações. E é uma narrativa muito rápida, eu não quero entregar tanto da história, mas vai falar muito a respeito desse sentimento de pertencimento, de amizade e de cuidado um com o outro e consigo mesmo. Então, é um quadrinho muito melancólico ali também, lúdico, mágico, e acho que ele tem toda essa atmosfera de elementos místicos e não convencionais para um assunto que tá no nosso dia a dia e na nossa vida. Então, valeu muito a pena, gostei muito, obrigada, Editora Hipotética, e tô ali com os outros quadrinhos que eles me mandaram para ler, ansiosa para conferir. Então é isso, amigos. Essas foram as leituras da semana. Espero que vocês tenham gostado. E um beijo, até o próximo vídeo.